Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa O Quer Ser Brasileiro aqui no espaço do Cubo Itaú. Olha, a nossa convidada de hoje é a Paula Ferber. A Paula criou a marca que une o artesanal, a sustentabilidade e a brasilidade. A gente está aqui com a Paula Ferber. Paula, que bom te receber. Seja bem-vinda ao Quer Ser Brasileiro. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Conta pra gente quem é você. Quem é Paula? Paula é uma brasileira curiosa, muito curiosa. Essa curiosidade é uma aprendiz, né? Eu acho que essa palavra é melhor que curiosa. Uma aprendiz e que, através da relação com as pessoas, com as coisas, com a natureza, enfim, vou conseguindo entender um pouco mais como é o mundo, né? Aprendiz do que a gente veio fazer aqui, um pouco, né? E eu acho que meu trabalho e, enfim, todas as minhas relações são para isso, para aprender, né? Um pouco sobre o que a gente vem fazer aqui e para se transformar, né? Uma pessoa melhor, ser aí fator de soma nesse nosso mundão, assim, né? Eu acho que Paula é isso, assim, é como eu me vejo. Eu vejo você assim também, muito bom. Legal. Tomara que esteja alinhado, mas legal. Mas você está falando de curiosidade, o que desperta a curiosidade em você? Eu tenho muita curiosidade da nossa identidade, né? Eu construí um pouco a minha marca em cima disso, né? Eu trabalhei em empresas maiores, e onde eu via, como a gente trabalha com moda e com tendências e tal, onde eu via a gente olhando muito para fora, né? E eu tinha muita vontade de entender por que a gente não poderia trabalhar em desenvolvimento de produto, em criação de produto, em produto de maneira geral, olhando para dentro. Então essa é uma grande curiosidade minha, olhando para dentro, ou seja, entendendo um pouco mais quem é o brasileiro e se o que a gente tem aqui tem valor. Porque lá atrás eu tinha minhas dúvidas, eu já não tenho muito. Não há dúvida, aliás, não só o que o Brasil tem, mas quase todos os países, né? Tem muito valor na sua identidade, da maneira que foi construído e tudo mais. Então foi um prazer muito grande, isso me motiva e me motivou muito a desenvolver mesmo produtos. E nesse entender quem é o brasileiro, tá? Entender quem sou eu, né? Porque não, com certeza. Né? Que acho que é uma questão de todos nós. Então essa é a minha curiosidade principal. Assim. E você dizia que te incomodava quando você começou esse olhar para o Brasil que não era hoje como é. Você diria que mudou muita coisa e o que ainda te incomoda? Eu estive em empresas maiores, mais estruturadas, empresas grandes do setor calçadista, né? E de acessórios de maneira geral de moda. E lá, assim, eu me formei na GV, então eu tive uma formação mais para o marketing, então eu começo a minha carreira dentro dessas empresas mais estruturadas, como gerente de produto e tal, e lá, e com marcas mais populares, né? E tanto lá quanto na outra empresa, duas empresas, fiquei 5 anos em 2 empresas grandes, que foram as minhas grandes escolas. Eu percebia que a gente tinha que sempre olhar para fora, né, nas tendências, e a gente tinha que atender a gente aqui dentro, com necessidades muito peculiares dos brasileiros, e são necessidades tanto de gosto quanto até de calçada, né? A nossa calçada é diferente da calçada de Paris. Então, assim, são coisas técnicas e coisas também da personalidade, né, do brasileiro. E com os recursos também que os brasileiros têm. A gente tem um potencial artesanal muito maior do que tem a Europa, por exemplo. Sim. Então a gente pode fazer um produto muito mais artesanal, né, em termos de, sei lá, técnicas, macramê, crochê, a gente tem mão de obra para isso. Eles não têm mais, né, eles têm que trazer de outros países. Enfim, me incomodava muito eu perceber que a gente não usava os recursos e a gente não respeitava o jeito, a nossa personalidade, o nosso tipo de corpo, né? A mulher brasileira
tem bunda, tem coxa, né? É diferente, né? Será que é aquele saltinho fino que fica bem para ela, o que ela vai se sentir confortável? Nossa calçada tem buraco. Enfim, uma série de coisas que eu sentia que a gente tinha espaço, principalmente essas empresas que tinham poder de marketing, de tudo, para trabalhar um espaço de brasilidade na moda e que a gente não ocupava esse espaço. Então isso era o que me incomodava e a minha marca nasceu desse incômodo com alguns outros incômodos, na maneira também de lidar com as pessoas dentro das instituições. Eu falava, não é possível que precise ser assim. Então, essa experiência foi uma experiência muito fluida, muito, assim, começou meio sem querer, em Trancoso, numa época que Trancoso não era ainda esse polo turístico importante que é hoje, muito tempo atrás, uma das primeiras lojas mais estruturadinhas lá do Quadrado e tal, e foi virando uma marca um pouco, não grande, ela nunca vai ser grande, muito grande, mas uma marca mais sólida, assim, né? Você está falando muito sobre essa pegada da brasilidade, né, que a marca tem. Da onde surgiu isso? Você acha que tem algum lugar na sua história, assim, na sua trajetória de vida, que teve um momento de virar a chave, de descobrir isso e de se aprofundar nisso? Eu tinha uma curiosidade muito por conhecer o Brasil, né? E uma paixão por arte popular, por exemplo, que eu acho que é uma expressão muito legítima, sabe, do que tem mais de profundo, porque como não tem, né, um conhecimento mais formal desses artistas populares, né, eles põem para fora, é uma necessidade visceral de pôr para fora, né, num objeto. Eu ficava fascinada com aquilo e comecei a colecionar um pouco peças de arte popular, que hoje, graças a Deus, estão super divulgadas, né, aí de Minas Gerais, artistas importantes lá da Ilha do Ferro, em vários lugares assim onde a arte realmente apareceu. Então essa minha curiosidade fez com que a gente viajasse bastante. Nesse meio tempo ainda eu trabalhava, né, para essas outras empresas. Depois saí por uma questão de saúde do meu ex-marido e tal. Saí e comecei a fazer um negócio meu e daí para fazer uma marca que falasse de Brasil, eu escolhia temas que tinham a ver com arte popular ou com cultura. Então, sei lá, a carroceria do desenho, que eu era fascinada pelo desenho da carroceria de caminhão. Eu achava aquele desenho que tem uma identidade absurda e a combinação de cores era muito linda e muito naif, muito espontânea, né? Cada caminhoneiro escolhe sua cor. Sim. E assim vai, o trabalho do sertanejo no couro, no trabalho de selaria do sertanejo, né? Aquele tipo de ponto, aquela coisa. Então tem uma riqueza infinita aí no sul, gaúcho. Eu gosto muito dessa arte mais pura, mais naif mesmo, que vem espontaneamente de dentro, que tem muito a ver com o brasileiro. Né? Sim. Paula, você diria que um pouco desse teu olhar para o Brasil vem um pouco ali das tuas origens, tua mãe, teu pai, enfim, seus avós? Conta um pouco para a gente como é que você consegue vê-los um pouco dentro de quem você é hoje, das tuas escolhas, né? Sinceramente, eu acho que tem um jeito bem brasileiro assim de ser que vem deles, que é um avô austríaco, né, da onde vem o Ferber, e uma família bem portuguesa, né, que vem o Fonseca, e que gerou uma mãe assim muito criativa no dia a dia, sabe? Nada tinha tudo dava um jeitinho. Eu lembro muito, assim, sabe, da gente conviver, assim. Eu lembro ela abrindo a geladeira com pouca coisa, com muita coisa, ela fazia um banquetinho lá, sempre tinha um charme. Eu lembro da gente indo para o sítio quando a gente cresceu, numa casa que não era dos meus avós, e ela dava um jeito, ela pintava, não sei, tinha uma criatividade muito grande e não tinha tempo ruim, sabe? Então, nisso eu me vejo muito, a minha mãe tinha uma questão estética também, ela adorava acessórios, tinha uma parede no quarto dela com pregos e com todos os colares. Eu
ficava horas olhando aquilo. Então tem Mas ela sim. não trabalhava, né, nessa área, Não, né? ela sempre trabalhou beneficentemente, assim, ela sempre... E o seu pai trabalhava com o O quê? meu pai era um industrial, eu era fascinada, por isso que eu fui fazer GV, fui fazer administração, eu achava aquilo lindo, fábrica, ele trabalhava... A fábrica de quê? Meu avô tinha uma fábrica de fechaduras, Uhum. chamava Lockwell, aquela fechadura do pininho, divisória e tal. Você achava lindo? Eu achava Você gostava lindo de ir? demais aquela linha de produção. Ah, eu é? amo, aliás, eu amo fábrica. Amo, eu me sinto, eu não sei o que é isso. Eu entro dentro de uma fábrica e vendo aquelas etapas e acho que eu amo as coisas serem materializadas. É lindo, né? Você transformar uma ideia, né? Uma coisa real, uma ideia, né? No meu caso, num objeto, né? E depois ele ser funcional e ele... Então, isso já me fascinava muito e eu achava toda a história. Então, a junção dessas duas coisas fazem... A minha mãe gostava muito do colonial brasileiro. Tinha essa coisa, né, do colonial brasileiro. Mas essa curiosidade por Brasil, eu tive umas influências engraçadas no caminho. Assim, desde ex-sogra, sabe? Mas é aquilo que mexe com você, né? Que já está dentro de você. Está ali, dentro né? de você. Agora, sapato apareceu como na sua vida? Porque você inicialmente tinha um olhar para a moda, para o Brasil, para as influências. Por que sapato? Então, assim, eu com 21 ou 20, entrei numa empresa calçadista muito grande no Brasil e fui ser gerente de produto de marcas de calçado. E eu não sei, eu acho que eu sempre gostei de acessório, sabe? Assim, eu nunca gostei, eu gosto de roupa, mas eu gosto do detalhe. Minha mãe falava que assim, eu sou gêmea, né? Então ela dava uma roupa, a mesma roupa para minha mãe, para mim, para minha irmã, ela falava, eu queria a manguinha bufante, eu queria o detalhe, sabe? Eu queria, assim, mãe, não gostei, era bem mais chatinha, sabe, com relação a isso. Chatinha nada. Não, na época, para uma mãe que tem duas iguais, aquela fica isso, eu não gostei, eu queria que fosse mais curtinha, eu queria que desse isso é nó. importante para você, então, desde cedo, né? Sim, esse olhar com certeza, sempre tive, né? O meu jeito, assim, e como uma boa aquariana, é o meu jeito, sabe assim? Não, e de preferência diferente. Eu tive um chefe meu muito importante e ele perguntava, assim, às vezes ele vinha nessa empresa grande, ele vinha e falava, pergunta para Paula, se ela gostar, não vende. Isso é bom, né? Se ela Olhar, gostar, né? é meio perigoso. Você tem, né? Por isso que eu construí uma marca que é uma marca para quem gosta de uma coisa com uma identidade peculiar, né? Não é uma marca que é uma... Eu entendo que não é para todos, né? É um gosto específico e que fala de alguma coisa também específica que é, nas entrelinhas, esse ser brasileiro, agora bastante tentando trabalhar com o mais sustentável possível e com criatividade mesmo, com originalidade. Agora a gente está falando de calçado, né? Calçado, ele está mais em contato com a terra, né? Com o solo. O que isso significa para você? Pé no chão, né? Dentro dessa criatividade toda, né, que a gente tem que ter não só para produto, eu falo sempre na minha empresa, mas para solucionar tudo o tempo todo, né, tem um lado bem terra, eu tenho 8 planetas em terra, eu sou uma aquariana cúspide com Capricórnio, né, então, assim, é aquela cabrinha que sobe o morro sem fim, né? Não cansa, não cansa. Então tem muita terra, né? Assim, no meu. Então acho que tem uma relação, sim, de ser a sua base, de ser a sua. Mas assim, a gente não faz, né? A gente faz sapato, a gente faz bolsa, a gente hoje tem uma linha pequena, mas é uma linha casa. Então a gente vai transitando aí pelos acessórios que ajudam a vida, né? E ter pé no chão é isso, né? Você precisa de recursos para ir em frente, né? E o nosso sapato fala muito disso, de conforto, né? Assim, a gente desenvolveu, a gente chama de Tecnolycra, um material que ele abraça o pé totalmente. Então ele é quase é uma sandália, mas você pode apostar uma corrida com ele.
Então ele não sai do pé, a Ju tá com ele. Eu posso fazer propaganda. A Ju tá com ele, não sai do pé. Marca. Pois é, graças a Deus, clientes maravilhosos. Estamos aqui vivos. Então tem essa coisa de pé no chão mesmo, né? De servir a nossa vida, de a gente não ser escravo. Eu sempre tem um termo até em inglês que eu não uso muito, como a gente tinha falado, mas que é fashion victim, né? A gente não pode ser uma vítima desse ciclo da moda. A moda tem que nos ajudar, a gente não pode se vitimizar, a gente não pode nem ficar mais feia, nem menos confortável, nem menos feliz, porque a gente tem que estar na moda. É o contrário, né? Você fala muito através da moda, né? E realmente o bem-estar e o nosso estado de espírito, né, ele muda dependendo de como a gente está vestido, dependendo do que a gente carrega, né, e daí tem fator energético também, da onde vem essa peça, né, da onde vem esse capim dourado, qual que é a história? Esse capim dourado? A gente sabe de onde vem o capim dourado, né? A história de cada peça, né? O chifre do boi que ia ser jogado fora, então tá aqui, né? Isso é energia. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já com esse papo aqui com a Paula Ferber. E a gente está de volta aqui com a entrevista com a Paula Ferber, que é designer e empresária da marca Paula Ferber. Você estava contando, Paula, que quando você pensa no sapato, na moda, você pensa na mulher brasileira. O que isso significa? A gente é muito misturada, né? E nosso corpo, por isso, é um corpo mistura desses biotipos, assim, E então a mulher brasileira, ela tem mais bunda, ela tem mais coxa, ela tem um biotipo físico que eu acho que combina menos com algumas tendências internacionais dos principais países que a gente busca tendência, né? Então eu desde muito cedo na marca, a marca tem 24 anos, no comecinho, nos 5 primeiros anos, eu ouvia de algumas pessoas da moda, quando a gente ia fazer editorial, na época que a gente fornecia produtos para editorial, etc. Paula, por que você não faz salto fino? Eu falei, não tem a ver com o nosso país, sabe? Não vejo essa mulher. A minha mulher, ela trabalha, ela sai de manhã, ela à noite, claro que ela pode ter um salto fino para ficar mais sensual, etc. Mas eu faço esse sapato para essa mulher que vai estar muito bem com ela mesma, sabe? Assim, que ela tem uma continuidade, mesmo esteticamente, eu acho mais bonito, sabe? Quando o salto tem uma continuidade com a perna, etc. Essa é uma das características. E depois tem uma coisa do nosso trabalho, a gente sempre usou, tem algumas características, eu tenho quase um checklist para ser um sapato Paula Ferber, né? E esse checklist tem tudo a ver com características da mulher brasileira. Então, um deles são, assim, a gente raramente usa ângulos retos, a gente gosta muito de formas orgânicas, que tem muito a ver com o corpo da mulher brasileira, é uma coisa que não inventei isso, né? O nosso Niemeyer já fazia isso, fez em Brasília lindamente, enfim. Então as formas orgânicas, elas aparecem muito, a gente tem uma brincadeira dentro da marca, né? Nós na equipe de estilo, a gente fala, vilariza isso, vilariza quer dizer, é um termo nosso para dizer, faz com que as formas não tenham canto reto. Ou seja, é uma coisa mais orgânica, é uma coisa do ser humano, é uma coisa mais, né? Então, se você reparar, quase sempre assim, quando é mais reto, eu puxo para o artesanal, que daí também você vê o ser humano. Então, eu estou o tempo todo... Que essa sua sandália linda, né? Aqui, esse é um caso. Aqui tem uma brincadeira que eu acho muito brasileira, que é essa coisa um pouquinho barroca de misturar o artesanal com o pintado à mão, com o esportivo, né? Somos muitas, né? Então, eu quero vir aqui dar entrevista, mas eu não quero perder o meu lado artesanal, não quero perder o meu lado mais esportivo, também não quero perder essa feminilidade que um salto dá, né? Então, somos muitas em uma só. A brasileira tem isso, né? Ela é muito feminina também, então as linhas arredondadas. Então tem aí, não sei se eu falei de todas as características, mas assim,
São pequenas características que eu vou pondo levemente no sapato e na bolsa, né? As bolsas são muito artesanais, que eu acho que tem, sabe, assim, quase um inconsciente coletivo, assim, que a brasileira se enxerga, que a brasileira se sente confortável. Você está falando muito do artesanal, né? Você trabalha muito com artesãos, inclusive tem uma fábrica em Minas que também trabalha com isso, né? Como é que é trabalhar com esses artesãos brasileiros, né, na sua essência? É uma família, né? É uma família. Assim, aliás, 24 anos é uma família. E eles são parte fundamental da criação desse produto. Assim, né? Você desenha um sapato, põe numa fábrica, sai uma coisa, você põe em outra, sai outra. Então, eles são parte dessa identidade. As artesãs, nesse minha fábrica pequena, onde são 17 funcionários o dia inteiro, é muito... Eu falei família porque realmente é um local, primeiro, uma graça, é uma coisa, a gente tem hoje condições muito boas de trabalho, acho que elas vão concordar comigo ao ouvir isso, muito agradável, um galpão, super em ordem, super gostoso, super ventilado, com espaço para o lanche, com espaço para... Elas têm uma vida muito agradável, assim, isso é o depoimento delas. Eu vou para lá de tempo em tempo. Aonde que é, Paulo? Fica em Muzambinho, no sul de Minas Gerais. Mas, assim... e elas estão enlouquecidas, sabe? É um prazer muito grande. E elas têm uma vida... Elas parecem realmente aquelas senhoras de antigamente, crochetando lá, e tricotando e fazendo. Muito humano, sabe? Paula, o que você acha que é o feminino? Assim, quando eu falo de feminino, ao mesmo tempo vem delicadeza, ao mesmo tempo vem força. E vem uma coisa que eu acho que tem muito a ver com o brasileiro. Eu acho que a mulher ela é muito flexível, né? Ela é muito criativa. E eu acho que a mulher brasileira é muito mais, né? A gente sabe da história das mulheres brasileiras, que a maior parte das mulheres brasileiras são chefes de família, né? Então elas trabalham, elas sustentam, elas ainda são super femininas, né? No sentido da maneira de se vestir, de se cuidar, enfim, elas seguram esse, né? Essa onda sozinha, assim, muito sozinhas, assim. Então eu acho que principalmente você falou do feminino, são características que estão ligadas mesmo a esse mundo de flexibilidade, de fluidez, de criatividade. É o que vem para mim. Então, quando eu falo de linhas orgânicas, que isso é feminino, né, não tem ponto de encontro duro, né? É sempre com um jeito mais suave, assim. A feminilidade para mim é isso. E Paula, o que é ser brasileira para você? Falar de um ser brasileiro é muito difícil, né? Porque primeiro, os Brasis são muitos, mas se a gente tivesse que chamar alguma coisa que une a gente, né? Todos nós, do norte ao sul, eu diria de novo esse jeito, essa flexibilidade, essa maneira que o brasileiro sempre acha de fluir na dificuldade, de fluir na alegria também, porque ele flui muito bem na alegria. Então, eu acho o brasileiro muito criativo, né? Eu acho que saem marcas como a minha e como as outras que tem por aí, marcas incríveis, né? Projetos incríveis que a gente conhece todo dia, desde um restaurantezinho, um pipoqueiro, até uma marca incrível, né? E isso é devido a esse jeito que a gente tem de fluir nas coisas, né? De não ver tanta dificuldade, né? Então, eu acho que o brasileiro é isso. O brasileiro é fluidez, flexibilidade, daí fé, né? Fé no futuro. Eu acho que o brasileiro, de maneira geral, ele é assim, alegre. Tá certo. Paula, você é uma força. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você por estar sempre aqui com a gente no Quer Ser Brasileiro, aqui no Cubo Itaú. A gente se vê no
próximo programa. Até lá.